Oi, galera, tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, continuando, né, o reino animal, os invertebrados, a gente vai falar sobre os artrópodes, tá? Todas essas imagens aí desse slide, eles mostram animais que pertencem ao filo dos artrópodes, né? A gente está estudando o reino animal, dentro do reino tem o filo dos artrópodes. Esse filo, né, ele está relacionado muitas vezes à polinização, às pragas, né, a controle biológico, a transmissão de doenças, a decomposição da matéria orgânica, né, além de, logicamente, ter um papel relevante nas cadeias e teias alimentares, tanto aquática quanto terrestres. Né? Eles são importantes na alimentação humana também, né? Como, por exemplo, os camarões, as lagostas, né? Que são utilizados na culinária, né? E há certas culturas que usam gafanhotos e escorpiões também na alimentação do seu dia a dia, tá? Os artrópodes, pessoal, eles formam o grupo com maior diversidade no mundo. De cada 4 espécies de animais, 3 pertencem ao filo dos artrópodes. E há mais de 1 milhão de espécies conhecidas, certo? Então é sobre esses serizinhos que a gente vai falar. Bom, pessoal, o nome do filo, né, vem de uma palavra grega que significa artos, né, que significa articulação, e podos, que significa pés, né? Então, os artrópodes, eles são animais que apresentam apêndices articulados. E é essa característica que dá um nome a esse grupo, né? Os apêndices, elas são estruturas que têm diferentes funções, como vocês podem ver na imagem da esquerda, como locomoção, no caso das pernas, natação, no caso das nadadeiras, né? Alimentação, no caso das mandíbulas, percepção do ambiente, as antenas, e defesa, as garras, né? Que a gente vai ver, ou o palpo ali, por exemplo, da aranha. A gente vai ver isso depois na classificação dos artrópodes, tá? No caso desse filo, dizer que eles têm diferentes apêndices articulados significa que eles podem se dobrar, né? Eles executam movimentos semelhantes aos joelhos e os cotovelos humanos, tá? Isso é ter apêndices articulados, ok? Além dos apêndices articulados, pessoal, outra característica que permitiu a ocupação dos mais diferentes ambientes na Terra é um esqueleto externo dos artrópodes, tá? Como o esqueleto é externo, ele é chamado de exoesqueleto, certo? E esse exoesqueleto, ele é formado por uma substância bem resistente e impermeável à água, né, que não deixa a água penetrar, e essa substância é chamada de quitina. Como vocês podem ver na imagem da direita, pessoal, aquilo ali é um exoesqueleto, que o animal está saindo de dentro do seu exoesqueleto. Esse processo que está mostrando ali se chama muda. E no que consiste esse processo, pessoal? O exoesqueleto, ele é uma estrutura rígida e sem vida, né? Sendo assim, ele não cresce. E quando o animal se desenvolve e o corpo dele aumenta de tamanho, é necessário que esse exoesqueleto seja trocado, né? Que ele seja substituído. E essa troca, ela acontece em certos períodos da vida do animal. Quando o exoesqueleto se rompe, né? E um novo maior é formado. Então, o exoesqueleto antigo é abandonado pelo animal e ele já tem no seu corpo um novo exoesqueleto maior, né, que comporte seu corpo. Esse processo é chamado de muda, tá? É o processo em que ele perde o exoesqueleto antigo menor e forma-se um maior, ok? Bom, pessoal, quanto à estrutura do corpo desses animais, né? Os artrópodes, eles têm o corpo dividido em geral em 3 partes, como vocês podem ver na imagem da esquerda, tá? Cabeça, tórax e abdômen. Porém, alguns desses segmentos, né, ao longo da evolução desse grupo de animais, eles se fundiram. E existem artrópodes que apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, né? Que o cefalotórax nada mais é do que a união da cabeça com o tórax. E também tem animais desse grupo que só tem cabeça e tronco.
sendo que o tronco é o resultado da fusão entre o tórax e o abdômen, tá? Então, os artrópodes em geral, eles podem ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, cefalotórax e abdômen e cabeça e tronco. A gente vai ver que cada grupo dentro dos artrópodes, né, cada classe, ela é caracterizada por um tipo de estrutura corporal, tá? Bom, pessoal, quanto à alimentação, os artrópodes, eles têm um cardápio, digamos assim, bem variado, né? Depende muito da espécie. Eles podem ser filtradores, né? Como, por exemplo, as cracas, né? Que filtram pequenas partículas de matéria orgânica e plâncton na água, porque as cracas, elas são exclusivamente aquáticas. Eles podem ser carnívoros, né? Como, por exemplo, a aranha. Eles podem ser herbívoros, como, por exemplo, o gafanhoto. E também podem ser parasitas, né? Como, por exemplo, o carrapato, que são animais que utilizam outro ser vivo para tirar sua fonte de nutrição e prejudicam esse outro ser vivo, tá? Bom, pessoal, quanto à reprodução desses animais, né? As espécies, elas são dioicas. O que significa dioico? Que tem sexo separado. Tem o macho e tem a fêmea, né? Como vocês podem ver na primeira imagem da esquerda, tá? A fecundação, ela pode ser externa, principalmente quando esses animais são aquáticos, como, por exemplo, vocês estão vendo ali o camarão. Externa, que acontece fora do corpo do animal, né? Os gametas, eles são lançados na água, eles se juntam ao acaso, e disso vai formar uma larva, que vai dar origem a novos camarões, tá? Ou ela pode ser interna, né? Como vocês podem ver a imagem do meio, por exemplo, que o macho, ele tá colocando o seu espermatozoide dentro do aparelho genital feminino, certo? Bom, pessoal, quanto ao desenvolvimento do animal, né, depois que acontece a fecundação, enfim, ele pode ser um desenvolvimento direto, que é quando nascem indivíduos semelhantes ao indivíduo adulto, né, ele só cresce de tamanho, ou pode ser um desenvolvimento indireto, que é quando nascem larvas, né, que passam por diferentes etapas, metamorfoses, até chegar à vida adulta. E dentro desse desenvolvimento indireto, a gente tem a metamorfose que é incompleta, né? E a gente tem a metamorfose que é completa. O caso do gafanhoto, ele tem uma metamorfose incompleta, tá? Porque ele passa somente pelo estágio de ninfa. A borboleta é o animal que a gente conhece que tem metamorfose completa, né? Que ela passa de ovo para larva, para pupa, para depois ser ela passa por dois tipos de metamorfoses, tá? Então, essa é a metamorfose completa. Pode ver que ela é um animal completamente diferente do que lhe deu origem, né? Uma larva vai virar uma borboleta. E já aqui, não, o gafanhoto, ele só apresenta algumas modificações, né? Ele é uma larva, mas ele, assim que ele começa a se desenvolver, ele já se assemelha aos seus pais, né? A quem lhe deu origem. Então, a gente tem a metamorfose incompleta e a completa. E também tem o desenvolvimento direto, tá? Que no caso, nós, seres humanos, temos desenvolvimento direto, né? Porque a gente nasce semelhante a quem nos deu origem, a gente só cresce de tamanho, tá? Bom, pessoal, aqui então a prof colocou esse esqueminha só para a gente se situar, ok? Então, ó, a gente está estudando o reino animal, né? Dentro do reino animal, a gente tem os vertebrados e tem os invertebrados. Estamos estudando os invertebrados. A gente já estudou os poríferos, que são as esponjas do mar. A gente já estudou os quinidários, que são as águas vivas, os corais, as anêmonas, né? A gente já estudou os plateumintos, que são as planárias, a tênia. Os nemateumintos, que são as lombrigas, por exemplo. A gente já estudou os moluscos, que são as lesmas, caracóis, ostras. A gente já estudou os anelídeos na última aula, que são as sanguessugas, a minhoca, a nereis. Então, agora a gente está estudando os artrópodes. E depois os artrópodes, os equinodermos. Aí a gente vai para os animais vertebrados, tá? Dentro dos artrópodes,
a gente tem 3 classes, né? Porque a gente está estudando o reino animal, o filo dos artrópodes e as classes dos artrópodes que conhecidas são os crustáceos, os unirrâmios e os quelicerados, tá? Dentro dos unirrâmios, a gente tem os insetos, os quilópodes e os diplópodes, tá bom? Isso a gente vai ver agora nos próximos slides. Bom, quem são os crustáceos, né? O caranguejo, o siri, a lagosta, o tatuzinho de jardim, o camarão. São os mais conhecidos, tá? Então, assim, a maioria... Crustáceo, do latim, crusta significa crosta, né? Que tem a ver com a carapaça que protege eles, né? A maioria é aquática, tanto marinho quanto de água doce, e poucas espécies são terrestres. A mais conhecida é o tatuzinho de jardim, que é uma espécie de crustáceo terrestre. Característica desse grupo: eles têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, isto é, a cabeça e o tórax são fundidos, como vocês podem ver na imagem na imagem acima ali, no camarão, um desenho de um camarão, né? Eles têm 2 pares de antenas, que é outra característica desse filo, tá? E eles têm um número variado de pernas. Então, por exemplo, o tatuzinho de jardim é diferente do caranguejo, que é diferente do camarão. Mas as principais características dos crustáceos, então, é a crosta, né? É o que forma eles, que é resistente, o material que forma eles resistente. E tem 2 pares de antenas, isto é, eles têm 4 antenas, tá? E tem um número variável de pernas. Uma coisa interessante que a gente confunde muito, né, que é o siri e o caranguejo, tá? A prof até colocou os dois ali para vocês darem uma olhada, ó. O siri é um animal adaptado à natação. Ele apresenta o último par de pernas achatado em forma de remo, né? E em seu cefalotórax, o cefalotórax dele também é achatado. Já o caranguejo, como vocês podem ver ali na imagem, ele tem o corpo mais arredondado, né, mais robusto. E as pernas, elas não apresentam adaptação à natação, tá? Então, essa é a principal característica, diferença, entre o caranguejo e o siri. E essas são as principais características desse grupo, não esquecendo que esses animais são muito utilizados na alimentação humana, tá? Eles têm um grande valor econômico, né? Bom, pessoal, os quelicerados, né, vem de uma palavra grega, que queli significa pinça e keras significa chifre, antena, tá? Isso dá característica ao nome dessa classe, né? Bom, a maioria é terrestre e uma observação muito importante que vocês podem ver ali no primeiro, no caranguejo ferradura, tá escrito ali, né? O caranguejo ferradura, ele tem esse nome, mas ele é um quelicerado, tá? Ele não é um crustáceo e ele vive em ambiente marinho. Isso é muito importante, pessoal, caem bastante em provas vestibular, Enem, tá? O corpo deles é dividido também em cefalotórax e abdômen, tá? Então, é fundida a cabeça com o tórax, como vocês podem ver na imagem, né, daquela aranha que tem ali. Eles apresentam, todos os quelicerados, eles apresentam 4 pares de pernas, tá? Então, tanto a aranha, quanto o escorpião, quanto ácaros, que são microscópicos, né? Quanto o caranguejo ferradura, quanto o carrapato, eles apresentam 8 pernas. E eles não têm antenas. Além disso, eles apresentam um par de pedipalpos e um par de quelíceras, como vocês podem ver na imagem da aranha ali, tá? O que são essas estruturas, né? As quelíceras, elas são apêndices articulados que executam várias funções nos quelicerados, tá? Como, por exemplo, capturar e manipular o alimento ao redor da boca, inocular o veneno, prender outros animais, né? E ainda sugar o sangue, tá? E os pedipalpos, eles são localizados ao redor da boca e eles podem atuar como órgãos sensoriais. E, além disso, também para segurar as presas, ok? Então,
Isso é uma característica bem importante, né, do grupo dos quelicerados, essas estruturas, né, os quelíceros, as quelíceras e os pedipalpos, tá? Outra coisa que a prof queria falar para vocês é a diferença entre animais peçonhentos e animais venenosos, tá? Então, assim, ó, os animais que produzem veneno, eles são chamados de animais venenosos, tá? E aqueles que conseguem inocular, injetar o veneno dentro de outro ser vivo, ele é chamado de peçonhento, né? Então, animais que produzem substâncias tóxicas, eles podem ser peçonhentos ou apenas venenosos. Eles são peçonhentos quando eles conseguem colocar dentro do corpo de outro ser vivo, certo? E os aracnídeos, né? Que faz parte o grupo das aranhas, dos escorpiões, dos ácaros, né? Que são os quelicerados, eles são os maiores causadores de acidentes com animais peçonhentos envolvendo artrópodes, pessoal. Por quê? Os escorpiões e as aranhas, principalmente o escorpião, ele é um dos quelicerados que mais causa acidente, né? A estrutura inoculadora do veneno das aranhas, ela se chama aguilhão ou ferrão, né? E ela é localizada em suas quelíceras. Já os escorpiões, eles apresentam o aguilhão na extremidade da cauda. Existem cerca de 20 a 30 espécies de aranhas venenosas, né? E somente algumas vivem aqui no Brasil. As mais comuns, né, no Brasil é a aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra, tá? E das cerca de 100 espécies de escorpiões conhecidas no Brasil, 25 delas são muito perigosas, sendo que o escorpião amarelo é a mais importante delas, a espécie mais importante, tá? Então, esses seres, eles são especialmente perigosos para os seres humanos, porque eles vivem na maior parte do tempo em ambientes urbanos, né? E causa vários acidentes. Quando uma pessoa picada por um animal desses, deve ir ao hospital, né? Em alguns casos é colocado anestésico para diminuir a dor no local, e em outros casos precisa de soro, né? Para deter o veneno desse artrópode, ok? Então tem que tomar bastante cuidado, porque picadas desses animais podem levar à morte. Bom, pessoal, então dentro do filo dos artrópodes, né, a gente tem a classe dos unirrâmios, e dentro dos unirrâmios a gente tem os insetos, os diplópodes e os quilópodes, ok? Então aqui a gente vai ver um pouquinho dos insetos, né? Os insetos, em sua maioria, eles são animais terrestres, poucas espécies são aquáticas, e eles são os únicos invertebrados que voam, tá? Como vocês podem ver na imagem da direita, eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Além disso, uma característica do grupo, além de cabeça, tórax e abdômen, são 6 pernas, né? 3 pares de pernas e 2 antenas, um par de antenas. Os insetos, eles dominam praticamente todos os ambientes do planeta, né? E isso acontece por razões específicas. Uma delas, por exemplo, é o exoesqueleto, que é comum a todos os artrópodes, né? A presença das asas, né, que garante o voo desses animais, os ovos resistentes e o desenvolvimento indireto. O desenvolvimento indireto ajuda porque garante que os adultos e os jovens não tenham competição pelos mesmos recursos, tá? Além disso, os insetos, eles são animais muito importantes na polinização, né? As abelhas, as vespas, os besouros, eles são animais que fazem a polinização, né? Levar o pólen de uma flor para outra para que aconteça a reprodução. Bom, para encerrar, então, dentro dos unirrâmios a gente tem os diplópodes e os quilópodes, né?
quilópodes, pessoal, significa qui, mil, e podos, pés, né? Os quilópodes, eles têm um par de pernas por segmento do corpo. Diferente dos diplópodes, né? Diplópodes significa duplo e podos, pés. Então, eles têm duplo par de pernas por segmento do corpo, tá? Isso é uma característica bem importante. Bom, os diplópodes, eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco, né? Como os diplópodes e os quilópodes, eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco, né? Os diplópodes são conhecidos como piolho de cobra, e os quilópodes são as centopeias ou lacraias, que é mesmo animal, centopeia ou lacraia. Tem gente que chama de um nome, outras pessoas chamam de outro, mas é o mesmo animal, tá? Os diplópodes, eles têm um par de antenas. Os quilópodes também têm um par de antenas, né? E os quilópodes, que são as centopeias ou lacraias, eles têm um par de estruturas que injetam veneno, né? Que o primeiro par de antenas, ele é transformado em um órgão que injeta o veneno na presa, né? Então, ele é um animal peçonhento, a centopeia, tá? A forma do corpo dos quilópodes e diplópodes também é diferenciada, né? Enquanto o corpo dos quilópodes é achatado, o corpo dos diplópodes é mais arredondado, né? E os seus hábitos alimentares também são interessantes, né? A lacraia ou a centopeia, ela é carnívora, predadora e ela é bem agressiva. E os piolhos de cobra, né, que são os diplópodes, eles são herbívoros e são animais muito tranquilos, tá? Então, apesar de o nome ser muito parecido, eles são animais bem diferentes, ok? Bom, pessoal, aqui para finalizar, então, a prof colocou um mapa mental bem simples, né? Falando das principais características e dando um exemplo de cada um. E queria dizer que eu estou com bastante saudades de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando, né, essas aulas. Não era dessa forma que a gente gostaria, né, de estar dando essas aulas, mas enfim, se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma ideia, só chamar a prof que eu estou sempre disposta a escutá-los e ajudá-los, ok? Um beijo. Agora vamos aos exercícios.